Boa tarde, nós somos alunos do SED Bragança Paulista e vamos falar hoje sobre o combate à corrupção no Brasil. Nós somos do terceiro ano B, meu nome é Graziele. Meu nome é Ana Caroline. E meu nome é Jennifer. Bom, o nosso plano de exposição, ele começa com a introdução, que é onde a gente vai explicar um pouco do que é corrupção. Depois a gente vai passar para o problema, que são as causas, os requisitos para se candidatar a cargo público, a lei da improbidade administrativa. E depois disso a gente vai passar para a metodologia, onde a gente vai falar a nossa solução para o problema, gestão de pessoas. Depois é um espaço reservado para dúvidas. Depois a nossa conclusão e, por fim, referências bibliográficas. Bom, o que é corrupção? Etimologicamente falando, o termo é derivado do verbo latino rompere, que significa romper, quebrar. Mas a caracterização do vocabulário diverge de acordo com a fonte, o corrupto em questão. Mas o conceito em si pode ser descrito como o tipo de crime que se faz presente através do ato de desvio de verbas por funcionários públicos que tenham como objetivo a maximização de sua renda pessoal, violando o interesse público. Corrupção é geralmente definida como abuso do poder público para benefício privado. Agora vamos falar um pouco dos problemas, as causas. A corrupção não pode ser relacionada a apenas uma causa, já que são diversos conjuntos de fatores que levam a ela. Os requisitos para se candidatar, a lei da improbidade administrativa, que veremos nos próximos slides. Bom, algumas das causas. No livro Corrupção, que usamos para o desenvolvimento do trabalho, o autor Luiz de Souza evidencia 4 causas para a corrupção. O primeiro seria níveis de desenvolvimento, o segundo, cultura cívica, o terceiro, processos de modernização e o quarto, qualidade das instituições. Dessas 4, 2 delas foram consideradas relevantes durante a pesquisa. Níveis de desenvolvimento, porque a corrupção tem relação com os países com grandes desigualdades sociais, causadas pelo desvio de verba de um indivíduo do poder público, que por sua vez esquece de suas funções e deveres com a sociedade. E cultura cívica, por mascarar atitudes corruptas, por levar em conta fatores como confiança social e institucional. Os atos criminosos são de menor importância quando o objetivo principal é cumprir com suas funções sem fins próprios. O famoso rouba, mas faz alguma coisa. Requisitos para se candidatar a um cargo público são: nacionalidade brasileira. Os representantes do povo, ao editarem a nova Constituição, entenderam que o estrangeiro teria mais interesse em representar seu país do que o Brasil, garantindo somente aos brasileiros a possibilidade de votar e de se tornarem candidatos. Pleno exercício dos direitos políticos. Você precisa ter atingido a maioridade, ser eleitor, no caso dos homens, estar em dia com as obrigações militares e, em caso de ter sofrido condenação criminal transitada em julgamento, cumprir totalmente a pena. Alistamento junto à Justiça Eleitoral. Além dos direitos políticos, o cidadão brasileiro precisa ser alistado junto à Justiça Eleitoral. Ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Essa condição existe para que o candidato possa ser eleito por um estado com o qual ele tem afinidade. Ou seja, se você mora no estado do Amazonas, mas quer concorrer pelo estado do Acre, sem nunca ter morado lá, sem ter uma história no local ou a confiança do povo, você não pode se eleger. Ser filiado a um partido político. Partidos políticos existem para canalizar as demandas da população e fazer valer os interesses da sociedade. Logo, não é possível pensarmos em uma candidatura sem um partido, uma vez que é por meio deles que o candidato cria seu programa de governo e seus projetos políticos. Porém, foi analisada a proposta de permitir candidaturas avulsas na reforma política de 2017. Idade mínima. Diferente do ato de votar, que autoriza jovens entre 16 e 18 anos a votar, cada cargo eleitoral exige uma idade mínima para se candidatar.
Vereador, 18 anos. Prefeito ou vice-prefeito, 21 anos. Deputado estadual ou distrital, 21 anos. Governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 30 anos. Deputado federal, 21 anos. Senador, 35 anos. Presidente e vice-presidente da República, 35 anos. Esses poucos requisitos servem para tornar o processo eleitoral mais democrático, de forma que concede a todos igualdade de condições para se eleger. Porém, esse é o mesmo motivo pelo qual muitas pessoas despreparadas entram no poder e muitas vezes com intenções corruptas, acabando por prejudicar a população. A corrupção se trata de um crime de cálculo e não de paixão. Hoje em dia está acrescentada à cultura brasileira a ideia de que tudo pode ser resolvido com uma nova lei. Porém, em 1992, a Lei da Improbidade Administrativa é a seguinte, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou funcional e dá outras providências. E essa lei foi aprovada e, passados mais de 20 anos desde a aprovação da lei, nos dias atuais pouca coisa mudou em relação à corrupção. Agora, a metodologia, vamos começar a desenvolver nossa solução. O excesso de lei leva à transgressão, que leva a mais lei, que leva a mais transgressão. É preciso, inicialmente, entender que criar mais leis não vai adiantar de nada, para poder expandir a visão da população, para ter uma outra perspectiva da corrupção. Agora vamos falar um pouco da gestão de pessoas, que é a nossa proposta de solução, certo? E ela é dividida em alguns passos. O primeiro passo é a comoção e a colaboração da população para aprovação de um projeto através de um abaixo-assinado. Seria feito um abaixo-assinado online, afinal o poder é do povo, e com as nossas propostas de solução, e que seria o gestão de pessoas para as pessoas assinarem. Se a maior parte da população brasileira assinasse, para ser implantado esse novo método. Mas como é esse método? O segundo passo, a eleição da gestão de pessoas através das universidades federais pelo sistema de notas. Por exemplo, seria algo acima do parlamento, onde teria profissionais do recursos humanos para fazer essa gestão de pessoas. Assim como numa empresa tem a gestão de pessoas, a política não seria diferente, porque aí filtraria as pessoas que são realmente capacitadas e habilitadas para estar ali. Mas quem daria o poder para esses candidatos? Porque se fosse pelo governo, a corrupção ainda continuaria. Então, a gente busca pelas universidades federais, porque as universidades estão procurando mudança, estão querendo formar pessoas diferentes, pessoas dignas, então seria dado pela nota. Por exemplo, o curso de recursos humanos, então seria dito a eles assim, que ia começar uma gestão de pessoas e a melhor nota do semestre ia ser tirado uma pessoa para começar essa gestão de pessoas, né, em todas as faculdades federais. Assim, também ajudaria as pessoas se esforçarem mais para conseguirem notas boas e, enfim, seria algo honesto. O terceiro passo é colocar em prática a filtração dos candidatos eleitos, não permitindo que se candidate aqueles que não têm qualificações necessárias para o cargo. Bom, é disso que se trata a gestão de pessoas. A partir do momento que formar uma turma, seria o seguinte, eles filtrariam aqueles que realmente têm habilidade para estar ali. Hoje em dia, o que acontece? Qualquer um pode entrar no governo. O que você precisa ter? A Jennifer falou um pouco ali na frente, ali atrás, nos slides, né?
E você precisa ser brasileiro, você precisa ser alfabetizado, você precisa ter 18 anos, mas em momento algum falou de um curso superior ou algo do tipo. E acredito que como você vai estar no poder, você precisa ser qualificado, realmente qualificado para estar ali. E nessa gestão de pessoas seria normas que seriam de cursos que realmente estão ligados à política, seria um dos primeiros requisitos para você entrar. E dentre outros, né? E os candidatos teriam que realmente ter alguma habilidade. Atualmente, como é muito raso as especificações, qualquer um pode entrar. Por exemplo, o Zé da Porteira. Chegou o Zé da Porteira é conhecido aqui em Bragança, vamos supor. Aí, o Zé da Porteira é brasileiro, ele tem mais de 18 anos, ele é alfabetizado, então ele pode entrar. E assim, as pessoas conhecem bastante ele, acham ele legal e votam. Ele foi escolhido, entrou no cargo, e aí lá, como ele não tem nenhum preparo, vai ser facilmente corrompido pelas outras pessoas e assim continua a corrupção. O quarto passo: impedir a recandidatura de concorrentes com histórico corrupto, até que permaneçam no poder apenas indivíduos cujas intenções são cumprir com suas obrigações e deveres com o povo. Aí pode se perguntar, mas já tem um quadro fechado na política e já tem pessoas que são corruptas, certo? As eleições são feitas em 4 anos e passou 4 anos aqui em Bragança, por exemplo, e eles iriam por essa gestão de pessoas para ver se eles são aptos a se recandidatar. E assim, com os anos, acabaria com as pessoas que não estão habilitadas a cumprir o seu papel. Esse é o momento que reservamos para tirar dúvidas, então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a apresentação, esse é o momento para perguntar. Agora a conclusão. Depois de entender que criar mais leis não vai ajudar a pôr um ponto final à corrupção, é fácil de enxergar que o mal deve ser cortado pela raiz. Em outras palavras, nosso grupo chegou à conclusão de que, para acabar com a corrupção, o político corrupto deve ser impedido de entrar no poder, através de uma análise mais cuidadosa dos candidatos por parte da gestão de pessoas. Essas são as nossas referências bibliográficas. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção.